sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de História. Hoje estaremos trazendo a temática da Antiguidade, a origem dos povos persas. O Império Persa desenvolveu-se na região do Planalto Iraniano, onde fica a atual República Islâmica do Irã. Na Antiguidade, era a vizinha da Mesopotâmia. A presença do homem no Planalto Iraniano, de maneira semi-sedentária, remonta a 10.000 anos antes de Cristo. Desse período em diante, estabeleceu-se uma série de tribos com estilos de vida semelhante, embora também com suas particularidades, com características que vão efetivamente se assimilar a partir do processo das formações dessas tribos, mas em alguns aspectos trazemos aí a ligação de algumas semelhanças. Assim nós estaremos trazendo aqui 5 características importantes desses povos, para vocês conhecerem um pouco mais sobre essa temática. Então vamos para a nossa primeira característica. A economia dos persas. A base da economia dos persas e dos camponeses, que realizavam o trabalho mais pesado sobre a terra, ou seja, produzir os alimentos no cultivo da terra. Eles poderiam possuir as suas terras, era uma característica comum, e nelas criavam também animais, além de fazer o processo de desenvolvimento de plantações. Também eram convocados para trabalhar em obras designadas pelo rei. Então existia esse processo de servidão. Os escravizados eram grupos que eram menores, grupos mais baixos, que poderiam ser tratados até mesmo de forma violenta dentro dessa cultura, além de receberem algumas compensações financeiras pelo trabalho, mas ainda estavam na condição de escravos. A atividade econômica persa, além da agricultura, também comercializavam diversos processos, como por exemplo uva, gergelim, linho, feijões, entre outros que eram produzidos aí nessas regiões. Mas nós temos a base então da agricultura, da criação de animais, que vão efetivamente produzir um processo econômico nessa cultura aí. Vamos então à nossa próxima característica. As guerras médicas. Em 499 a.C., durante o reinado de Dario I, houve uma revolta das cidades gregas na Jônia, região da Ásia Menor, dominada pelos persas. O rei então decidiu em realizar uma expedição militar punitiva contra Atenas, cidade grega que forneceu o apoio à rebelião grega na Jônia. Isso deu início à primeira guerra médica em 492 a.C. As tropas enviadas por Dario I tentaram subjugar os gregos, mas a união das cidades gregas fez com que os persas fossem derrotados nesse conflito, que concretizou-se em 490 a.C. durante a Batalha de Maratona. E aí a gente tem então o processo, em outras palavras, que foi negativo para os persas com relação então a essa reestruturação que nós tivemos aí entre os povos gregos. Vamos à nossa próxima característica. A religião dos persas. Inicialmente, os persas praticavam uma religião politeísta, isto é, com um panteão formado por diversos deuses. Uma dessas divindades era Asura Mazda, com quem eles acreditavam que foi o criador do universo e da vida, inclusive também a criação de outros deuses. No entanto, a religião persa sofreu profunda alteração por meio das pregações de Zoroastro. Então foi uma figura importantíssima dentro desse cenário. Esse profeta viveu nas terras persas em algum momento entre os anos de 1500 a 1000 a.C.
Durante a vida de Zoroastro, sabe-se que ele alegou ter recebido uma revelação que lhe trouxe uma nova verdade religiosa. E a partir daí, então, algumas modificações ocorreram relacionadas então à religião dos persas. A partir então de Zoroastro, que foi efetivamente uma pessoa importante e trouxe esse formato diferenciado de uma religião praticada entre os persas. Vamos à nossa próxima característica? A cultura e a sociedade dos persas. A cultura persa cresceu e se difundiu fortemente depois do Império de Aquimênida, né, que foi formado por Ciro o Grande no século VI a.C. O rei e sua família eram o topo da sociedade persa, né? Havia ainda outros grupos importantes dentro desse contexto. Abaixo do rei estavam então sacerdotes, né? Os nobres que formavam a aristocracia e eram compostos de pessoas como sátrapas, né? Que eram efetivamente pessoas importantes, os comandantes militares que nós tínhamos aí e os membros das forças militares, né? De uma elite, como os imortais, né? Os comerciantes, os artesãos, os camponeses e, por fim, os escravizados. Então você tinha toda uma formação da sociedade dentro desse contexto. Na sociedade persa, os homens e as mulheres poderiam ter os mesmos trabalhos e havia um notório respeito, né, pelas mulheres. Então você tinha um condicionante assim de uma posição importante para as mulheres dentro dessa sociedade, né? Existiam fontes persas que apontam que o trabalho delas era efetivamente remunerado. Nós temos algumas fontes históricas que caminham por esse aspecto relacionado então a falar um pouquinho da remuneração das mulheres dentro desse cenário, né? De maneira igual aos homens. Né? Então é um ponto importante que a gente tem que vai efetivamente condicionar então a essa perspectiva aí. Vamos à nossa próxima característica? Decadência dos persas. Depois do reinado de Xerxes I, o Império Aquimênida entrou em decadência, né? Mas a sua queda aconteceu efetivamente mais de um século depois do seu reinado. Aos poucos, o poder dos reis persas foi sendo minado pelos sátrapas, né, corruptos, pela crise econômica e pela grande quantidade de povos sob o controle da dinastia Aquimênida. Né? Então isso é um dos pontos importantes que a gente tem. O fim do Império Persa passa pela ascensão de Alexandre o Grande, rei da Macedônia, né, que assumiu o poder em 336 a.C. E em 334 a.C. ele iniciou uma campanha de conquista territorial, né, que levou ao fim do Império Aquimênida em 330 a.C. Né, depois do rei Dario III, derrotado pelos macedônios, foi morto, né, e a morte do rei persa fez com que o império fosse conquistado pelos macedônios. Então a gente tem aí toda uma característica que se faz diante então dessa conquista, né? Principalmente quando a gente trata aí de Alexandre o Grande, o conquistador, que vai também conquistar esses povos aqui. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais aqui no nosso Flash da História.